Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Contar. Hoje tenho uma imensa satisfação de entrevistar Gastão Ramos, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, com Wilson Hirata, da Coordenação de Normas do ITI. Estamos aqui com Valdec Araújo Júnior, diretor de Infraestrutura e Chaves Públicas do ITI. Presidente, vou começar com uma pergunta que todos os colegas, advogados, contadores, muitos empresários nunca se fizeram, mas é muito importante. Todos nós que trabalhamos, que temos certificado digital, o que vem a ser o ITI? ITI é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil. Muitos agentes de governo na esplanada não conheciam o ITI. Muitos sabiam da certificação digital, alguns sabiam da ICP Brasil, mas muitos não conheciam o ITI. O ITI é essa autarquia que eu falei, que tem por missão exatamente preservar a infraestrutura de chaves públicas brasileira, a ICP Brasil. O ITI, não só no setor financeiro, mas em todos os segmentos da sociedade, tem o mesmo papel que o Banco Central tem, de auditar, de fiscalizar, de baixar instruções normativas, de baixar resoluções e conduzir este grande mercado que é da certificação digital. E agora com essas novas gerações chegando, uma juventude cada vez mais conectada, com as pessoas usando smartphone, usando todos esses instrumentos tecnológicos, como é que a gente pode pensar nessa evolução do algoritmo, da pessoa trazendo isso para o seu dia a dia através da certificação digital? Eu diria que isso se reflete principalmente na impaciência dessa nova geração para com um atendimento tradicional de balcão do século passado. Então, certamente isso vai impulsionar muito os serviços digitais. Eu vejo assim que hoje nós estamos num procedimento de expansão ainda da infraestrutura, do volume de certificados, mas eu acredito que esse volume de certificado tenda a aumentar muito, principalmente por conta das novas demandas. O fato é que a certificação digital hoje é o mecanismo mais seguro para autenticação e autoria. A ubiquidade, eu diria que a palavra-chave é ubiquidade. Essa nova geração, ela quer consumir os serviços a qualquer tempo, em qualquer local, não quer se dirigir a um balcão, não quer se deslocar. Isso é que a gente tem que ajudar a viabilizar. Hoje nós estamos conversando aqui, já tem uma resolução do Denatran que é possível nós dois fazermos uma transação aqui de compra e venda de veículo. Eu posso comprar o seu carro, você pode comprar o meu, e nessa mesma transação, eu com o meu certificado digital e você com o seu certificado digital, nós podemos fazer a transferência do veículo. Ou seja, o certificado, isso já é possível, né? O certificado tendo a importância de transferência de um bem. Quer dizer, é isso que vai melhorar a vida do cidadão. Você fala, mas ele não vai ter que passar pelo cartório? Não. Ele não vai ter que ir ao Detran? Não. Esse eu estou falando que é um pequeno exemplo, mas existem outros exemplos que podem facilitar a vida do cidadão. O que mudou com a resolução 130? O grande avanço foi trazer da informalidade ou da, vamos chamar, irregularidade, entes que estavam atuando dentro da infraestrutura, mas de forma não conforme com as normas da ICP. Todo ente da ICP precisa ser acreditado para a entrada na infraestrutura. O fato é que essas entidades não passaram por esse processo, então elas não foram submetidas, não foram analisadas sobre esse aspecto. Isso pode trazer ameaças à infraestrutura. Então são entes que estão atuando para a ICP, mas que não atendem aos requisitos necessários para estar em funcionamento. Então foi identificado esse problema e aí produzimos essa resolução, essa regulamentação, para que pudéssemos trazer para a formalidade esses entes que não estavam em conformidade. E pensando nesse grande mercado, como muito bem mencionou, qual é a dimensão dele hoje no Brasil? Quantos certificados são emitidos? Quantas empresas têm envolvida? Quantos milhões ou bilhões nós estamos falando desse mercado tão promissor no nosso país? É bom a gente frisar que o ITI tem 17 anos.
faz agora em agosto 17 anos. Apesar desses 17 anos de TI, a certificação digital não avançou tanto como ela deveria ter avançado. É um mercado que hoje gira aí, quando nós chegamos lá, em 1,2, 1,3 bilhões de reais. É muito pouco pelo potencial desse mercado. Porque quando eu cheguei lá, era assim, por que eu tenho um certificado digital? Para que eu tenho um certificado digital? O que isso vai melhorar a minha vida? Então, são esses questionamentos que fizeram que nós tivéssemos uma preocupação de tornar o certificado mais acessível. Aí eu falo tanto do preço monetário como do preço, do valor tecnológico também, mas para que o cidadão se sinta atraído e isso realmente sirva para ele como ferramenta para facilitar a vida dele e não para poder ter uma coisa só por questão de obrigatoriedade do governo federal. Mas a certificação vai chegar um momento que vai estar para o cidadão, para a pessoa comum, que vai poder fazer qualquer tipo de operação e vai ter a garantia da privacidade, da segurança jurídica do certificado, não é isso? Exatamente. E aí a gente tem se direcionado para a questão da mobilidade. Então eu destacaria o certificado em nuvem, que foi aprovado em novembro do ano passado, já está sendo emitido pelo menos uma autoridade certificadora, outras já estão na fila para passar a emitir. Então isso traz todo o benefício da mobilidade, porque antes você ficava vinculado a usar um computador, você vai poder fazer isso de um tablet, de um celular. Eu, como contador, quando começou a questão do certificado digital, nós enxergávamos como uma nova burocracia. Mas agora a gente já percebe que ele veio como um instrumento que facilita de sobremaneira a vida do profissional. Então nós estamos falando aqui de números muito consideráveis em todo o Brasil. O que o senhor acredita para os próximos anos o mercado de certificado digital, que não vai ficar só limitado à questão da burocracia, mas também vai servir à sociedade de uma maneira geral? Como é que o senhor observa o nosso futuro? É interessante você falar da sua profissão e de como começou o certificado digital. Realmente começou com uma imposição do governo, mas hoje você tem empresas, grandes empresas, né? Uma grande empresa no cenário mundial, que é brasileira, hoje todo o sistema dela de compras é para o certificado digital. Então não está mais restrito àquela obrigação inicial que era do governo, das empresas terem que ter, para os contadores terem que ter. Então hoje eu posso te falar, acabamos de sair agora de uma apresentação onde tem aí o SICAF, que foi apresentado pelo Ministério do Planejamento. Então a nossa posição é de mostrar além fronteiras do certificado digital, dessa visão do empresariado com a Receita Federal. Falando em segurança, todo contador, todo advogado, todo empresário, quando vão emitir seu certificado, nós prestamos uma série de informações à certificadora, nossos dados pessoais e outras informações. Como é que isso hoje é armazenado? Qual é o grau de segurança que vocês estão tendo cuidado para que essa informação não fique ao léu, né? Só uma boa pergunta, principalmente porque está no Congresso uma análise do armazenamento de dados. O que eu quero tranquilizar é que os requisitos da ICP são bastante robustos. Então todas essas informações estão dentro de data centers que exigem um nível de segurança muito seguro. São chamadas salas-cofres. O procedimento de acesso exige níveis de acesso muito fortes. Então essas informações estão bem protegidas. Isso é um requisito, é uma característica da ICP Brasil. As aplicações, os serviços hoje precisam fazer o uso da certificação para tornar acessível serviços aos cidadãos e a toda a sociedade. Esses serviços vão ser possíveis serem seguros com o uso do certificado digital e vai possibilitar agilidade do cidadão, vai facilitar a vida do cidadão. Então eu acredito que com o aumento dessas demandas, desses serviços, o volume de certificados tende a aumentar e a infraestrutura a consolidar cada vez mais. E acompanhe em nossos canais todas as notícias, porque com a Valid você pode contar.
clique Valid e pronto.